E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como escolher tamanho de pincel. Bom, a primeira coisa sobre tamanho de pincel para aquarela, para óleo, enfim, qualquer mídia, não se prender muito com tamanho a numeração que vem no pincel, porque os fabricantes eles não costumam manter um padrão entre as numerações. Por exemplo, esse aqui ele é um número 0 da Isabey, só que ele é um pincel tipo mop. E esse aqui ele é um número 2 da Winsor Newton, que é um pincel redondo. Então, quer dizer, se for só pela numeração, você vê que não tem nada a ver, né? Esse aqui ele é muito mais grosso que esse. Esse aqui, ele é mais ou menos o mesmo tamanho desse aqui, certo que ele não é um mop, não é um pelo de Marta, mas ainda assim a numeração dele é 20. Esse aqui a numeração é 2, esse aqui a numeração 8. Então, quer dizer, se for só pela numeração, é bem difícil. Esse aqui é bem fininho, ó, ele é o número 4 da Rosemary. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você primeiro tenha uma noção do tipo de área que você vai pintar. Por exemplo, essa aquarela aqui, ela é um tamanho padrão. Então ele tem 31 por 23. Se esse papel padrão para aquarela que é o que você vai escolher, e você tiver a oportunidade de ir na loja, você vê certinho qual que é o máximo de detalhe que você vai precisar. Então, por exemplo, um pincel 0, de 1 a 2, é o que normalmente eu uso para um tamanho de papel até esse tamanho aqui. O tamanho padrão, que vem os blocos de aquarela. Um intermediário seria mais ou menos desse tamanho aqui, esse 20 aqui, mas os outros fabricantes internacionais normalmente colocaria esse 20 aqui como talvez um 7 ou 8. O mop parece que tem uma numeração própria, dependendo conforme ele for subindo ele vai ficando mais largo. Então um mop maior ele serve para pegar áreas maiores. Um pincel desse aqui de 13 milímetros ou meia polegada da Winsor Newton, para mim já é o suficiente para cobrir a maior parte das áreas aqui, nas áreas maiores aqui, mas tem gente que usa pincel maior, principalmente para papéis maiores, né? Tem aquarelas de 50 por 70 papéis, né? E aí você precisa provavelmente de um pincel um pouco maior para cobrir essas áreas, às vezes até um poupouco maior, né? Usando uma trincha, né? Eu não tenho nenhuma aqui agora, mas aquelas trinchas que tem um formato mais ou menos parecido com pincel de parede. E aí a maior parte dos detalhes, por exemplo, num papel desse tamanho aqui, ficaria entre um pincel desse tamanho aqui, um menorzinho, talvez um chato, um arredondadinho também, para você conseguir um nível de detalhe bom aqui. E um intermediário, para pegar essas formas aqui um pouco maiores, mas esse aqui ele ainda tem uma versatilidade maior, porque ele consegue fazer uma ponta, né? Ao mesmo tempo que você vai moldando a ponta. Esse aqui é pelo de esquilo, você consegue ir moldando a ponta dele ao mesmo tempo usando essa parte mais larga aqui para detalhes maiores, né? Então o pincel desse aqui é costuma ser um pouco mais versátil do que só um pincel mais fininho desse aqui. E por fim, no caso de um sketchbook menor desse aqui, você provavelmente não usaria pincéis muito largos, né? Eu usaria mais ou menos um pincel desse tamanho aqui, talvez no máximo um desse aqui, ou um chato, assim, para conseguir cobrir a maior parte do fundo. Um pelo de Marta para conseguir usar ele tanto deitado, assim, mais deitado, cobrindo uma área maior, quanto detalhe mais fino, né? Que ele consegue fazer uma pontinha aqui, então ele já fica entre o largo e o intermediário, e um detalhezinho até pelo próprio tamanho aqui do papel. Então é isso aí, quer dizer, não é nada muito sofisticado, não é nada muito complicado, é só uma dica mais para você escolher o tamanho do pincel de acordo com a área, com o tamanho do papel, do suporte que você for pintar. Se esse vídeo foi útil para você, clica aí no botão de gostei para ajudar aí no algoritmo do YouTube e outras pessoas acharem esse vídeo mais fácil. Se você não baixou ainda, tem um link na descrição, o e-book de aquarela, o e-book de teoria da cor, tudo ali disponível. E até a próxima!